Começa agora o seu, o meu, o nosso Conversa Franca. Apresentação: Euzenir Alves. Um bate-papo com vários convidados. A paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta hoje com a nossa Conversa Franca. Ué, mas começa com a paz do Senhor, claro, tem paz. Quem tem paz, dá paz, né? E o nosso convidado de hoje, provavelmente você já ouviu o nome dele. Mas eu queria que você conhecesse quem é ele. E eu podia dizer muitas coisas que eu conheço através de amigos, através de famílias que foram beneficiadas por algo que ele fez, mas isso não é a essência dele. E eu ia falhar. Então, vou aproveitar e perguntar, quem é Laésio Bonfim, em suas palavras? Então, primeiramente, meu bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir o programa, né? Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Laésio Bonfim. Sou nascido no Piauí, na cidade de Marcos Parente. Filho da professora Elcione e do vaqueiro Leocádio Almeida Bonfim. Nasci num lar humilde, mas num lar onde tinha muito amor. Meus pais, quando eu nasci, não eram evangélicos, mas 6 meses depois do meu nascimento, eles eram evangélicos. Minha mãe é uma mulher ela não é do ciclo de oração, porque lá na Igreja Batista não tem a cultura das mulheres do ciclo de oração. Mas é de oração? Mas é uma mulher de oração, é uma mulher evangelizadora. Ela tem os dias que ela está nas ruas, né, às vezes sozinha, às vezes acompanhada com a Bíbliazinha dela, e pregando o Evangelho. Meu pai, na Igreja Batista, a gente diz que não é o pastor, é o moderador, quando não tem pastor. Então, naquela época, não tinha batista, porque eles exigem uma formação teológica. Então, não era fácil ter pastores nas pequenas cidades. E meu pai sempre foi um dos moderadores, sempre era a pessoa que dirigia a igreja. Eu me lembro que na minha conversão, foi o meu pai estava pregando na noite da minha conversão. Eu me converti com meu pai pregando. Quantos anos? Eu tinha uns 7 para 9 anos, não sei dizer precisamente, meu pai não aceitava que a gente se dissesse que fizesse uma conversão como se fosse uma criança. Para ele, a criança era que acompanhava o pai, não era um crente. A gente precisava ter consciência do que era ser um batista e depois se converter, né? E eu lembro de crescer nas escolas bíblicas dominical, aqueles hinos que a gente aprende, que as professoras passam para a gente lá na escola dominical. E eu lembro de sonhar no dia do meu batismo, que eu achava lindo demais. O batismo não era num açude, não era numa piscina. Geralmente as igrejas batistas tinham tipo uma piscinazinha na frente com vidro. E não sei se é porque onde eu vivia tinha uma carência tão grande de água, mas eu sonhava tanto de entrar naquela piscina e chegar o dia de eu me batizar naquela piscina, naquele altar. Então, aí eu disse, aí eu me converti no dia que meu pai estava pregando e já ficava sonhando no dia que fosse que eu ia descer as águas, né? Mas aí lá tem todo um curso preparatório, e a gente fazia o curso, né? A Igreja Batista ela é muito burocrática com relação ao batismo nas águas. E a gente também já está dando curso preparatório de 3 meses agora. Não, e eu acho que isso é muito bonito. É importante, é essencial. Muito importante, fica marcado. Eu tenho 47 anos e eu nunca esqueci, Olha, nunca vou esquecer. Eu não te dava 47 anos. Eu falei agora para o Cristiano, eu dava sim 46 e 11 meses, mas nunca 47. Mas é isso. Muito conservado. Eu tenho 47 anos e lembro disso, isso me marca, né?
tudo, a escola bíblica de todos os domingos. E tem um negócio que me marca até hoje. Menina era encabulada, eu acho que Posso falar, não pode? Pode falar, à vontade. A gente gostava muito de assistir os Trapalhões. Oh, meu Deus do céu. Gostava muito de assistir os Trapalhões. Era aquela coisa tão divertida, mas aí depois que eu cresci, é que eu vi como o Satanás é astuto, né? Os Trapalhões era justamente naquele horário que a gente ia sair para a igreja. O menino saía arrastado para a igreja. O nome já dizia, Trapalhões. Pois é, mas o negócio era bom. E aí você, como é que meu pai me tira num lugar, num momento tão bom desse? Mas hoje eu sei por que é que ele fazia aquilo e tinha que ser feito, porque o Satanás é muito astuto. Ele prega essas coisas na hora naquele exato momento que é para prender a criança, para prender o adulto, para prender o crente, né? Mas assim, são momentos que a gente nunca esquece, né? Com quantos anos você desceu as águas batismais? Você entrou naquela piscina sonhada? Eu tinha uns 11 anos. Ainda demorou um bocadão. A idade que eu entrei também. Só que eu fui no Tocantins. Eu entrei naquelas águas, eu tinha uns 11 anos, depois de ter feito o curso e tudo mais, que tinha salinhas, né? É como se fosse o ensino fundamental lá na Igreja Batista. Tinha todas as salas, sala da infância, da pré-infância, aí ia crescendo dos adolescentes, dos jovens, e não podia, não é aquela coisa não podia romper as etapas. Tudo tinha o seu cronograma, então aquilo era bonito demais. Acho que continua, né? A igreja, a escola bíblica dominical, ela funciona com revista de 0 até os adultos, né? E são todos divididos e criança não pode pular etapa. Mas você pode se dizer que cresceu, não nasceu, mas cresceu no lar cristão. Assim, tipo, eu cresci aqui dentro da palavra de Deus, eu fui ensinado a andar nos caminhos do Senhor, eu tenho exemplo de pai e mãe que me fazem ser quem eu sou. Com quantos anos você conheceu a sua cara metade, como é que foi isso? Eu tinha 22 anos, 22 para 23 anos. Eu até conto isso como se fosse... É romântico? Não, assim, não é uma... Não é romântico? Eu cresci num outro tempo, num outro momento. Faz parte até do meu testemunho. Eu fui um homem virgem, né? Até meus 20 anos, mais ou menos, eu fui um homem virgem, né? Eu tinha aquela castidade, carregava a castidade, como a mulher crente carrega, eu era um homem crente, eu carregava aquela castidade. E só um pouquinho do meu testemunho aqui, para você entender um pouquinho de como conheci a minha cara metade. Eu estudava muito e buscava um propósito de passar no curso de medicina, que não é como hoje. Naquela época você tinha uma chance a cada uma vez ao ano, era que nem o tanque era lá vestibular. de Bethesda, né? Que era só uma vez. E era o vestibular. E tinha um tanto de vagas, era 40 vagas. Então você se preparava o ano inteiro para competir aquelas 40 vagas. E não tinha esse tanto não tinha. Faculdade era de só medicina, faculdades era só públicas. Na minha Claro. época só tinha públicas. E era federal, estadual e acabou. Então, eu me preparei bem. Eu lembro de uma vez, aí eu fazia um cursinho, a minha mãe conseguiu, eu já fazia agronomia na federal e eu queria fazer muito medicina. Então, eu deixei o curso de agronomia. Minha mãe estava de greve lá e eu deixei o curso de agronomia, deixei ele de lado, pegava o dinheiro que minha mãe mandava para mim me custear as minhas passagens, a comida, e aí eu investi num cursinho.
E aí em São Luís? Lá em Teresina. Teresina. E aí eu fazendo o cursinho, lá eu fiquei conhecido como aquele homem, como aquele rapaz que estudava muito. Eu estudava muito religiosamente, nerdzinho. muito. Virava à noite, chegava a virar à noite. Não, às vezes que você nem virava, mas é porque tinha tantas outras escolas boas, e aí eu virava à noite para... eu dizia para minha mente, se eu virar à noite, aquele meu adversário ele está dormindo, então eu estou virando à noite, aí eu estou estudando um pouquinho a mais, enquanto ele está dormindo, quando eu levantava daquela cadeira de manhã, eu levantava tão forte, tão poderoso, porque eu lembrava assim, meu adversário estava dormindo e eu estava estudando. Bem, mas foi isso que o Satanás escutou. Aí eu cheguei, eu não era um homem interessante, era um homem magro, meio feio, mais feio do que eu sou hoje. Ainda é um pouco magro, um pouco feio. Mas... E aí, é desinteressante. Aí um dia, uma certa vez, uma moça me descobriu lá no meio, fez amizade comigo, ela descobriu que eu virava à noite estudando. Aí ela disse, Laésio, hoje eu vou estudar com você. Aí, não, pode vir. E lá eu tinha um quarto de estudo, onde ficava a minha cama, a minha mesa. Aí aquela moça, isso aqui é só coisa para... só o evangélico que vai entender o que eu vou falar. Aí estava já finalmente faltando um mês para o vestibular. E eu pedia tanto a Deus uma oportunidade de passar naquele vestibular. E aí a moça foi lá para estudar comigo naquela noite. Aí naquela noite ela... Quando chegou meia-noite, que todo mundo na casa que eu morava, meus primos, todo mundo dormiu. Quando foi 1h da manhã, aquela moça foi para aquela cama, se deitou na cama e se despiu todinha naquela cama. Eu fiquei aqui na minha mesa e vendo aquela coisa... Anatomia. Eu digo, anatomia. Nem tinha passado do vestibular ainda. Eu pensei, aí aquela mulher, vem cá, Les, vem deitar comigo. Ela toda despida, não tinha aquela experiência toda, um homem casto, e aquela mulher se despiu bonita, toda. Pelo menos? Bonita mulher, maranhense ela era. Então era bonita. E aí eu fiquei assim, aí eu lembro como se fosse minha câmara de solteiro, me ajoelhei assim no pé daquela cama e olhei para aquele corpo, e aí passou aquele filme todo na minha cabeça. Aí eu lembrei, bem aqui é Satanás. Satanás, tem mais isso hoje não? Tem não. Aqui é a prova que eu vou passar. Aí eu levantei o meu joelho do chão, olhei para ela e disse assim, se vista. Se vista, eu não vou dormir, não vou me deitar com você, não vou fazer sexo com você. Ela levantou da cama, não quis mais nem deitar na cama, botou um paninho no chão, se vestiu e deitou no chão com raiva. E eu voltei para estudar. De manhã ela chegou, saiu cedo, pegou as coisas dela, saiu chateada. Aí eu fui tomar banho e eu senti uma coisa tão boa por dentro que eu disse, eu me senti um vitorioso. Eu digo, agora eu passei no vestibular. Foram 40 vagas e eu fui o 39. Minha esposa eu conheci no bairro que eu morava. Aquela moça passava, moça bonita, passava lá na frente, o nome dela é Juliana, e passava na frente ali daquela casa e me chamou a atenção. E aí, mas eu não era muito chegada, ela via que ela ia para a igreja todo domingo e sabia já, aí eu comecei a ir para a igreja que ela frequentava, depois eu já comecei a esperar ela no ponto de ônibus, né? E aí a gente se conheceu, começou a namorar, 2 semanas depois eu já pedi ela em casamento. E o menino não fazia muita coisa não, mas era apressado. Quando descobre a cara metade, aí pronto. E, bem, nós temos 2 filhas. Quantos anos de casado? São 23, 24 anos de casado. 24 anos de casado. Nós temos 2 meninas, todas as 2 fazem medicina. E, estamos indo. Laésio, eu gosto de dizer que o que nos tira do sério, o que nos comove, é o que move as nossas ações. O que é que o Laésio viu
que o levou a querer ser político? Qual foi a situação que você disse, se eu fosse um político, eu ia mudar isso? Porque a tua história política, para quem não conhece, ela é uma história vitoriosa. Primeiro, ele foi candidato, ele, já vou só de prefeito, tá? Ele foi candidato a vice-prefeito. Deus não queria ele de vice, né? Então, a chapa que ele estava não ganhou. Mas ele foi candidato a prefeito, e ele ganhou com quase 56% dos votos. Ok, as pessoas acreditaram nele, ele assumiu. E isso num primeiro mandato. Durante esses 4 anos, ele fez um trabalho tão belo que ele foi reeleito com mais de 90% dos votos. A pior eleição é exatamente a reeleição, e ele ganhou com mais de 90% dos votos. Significa que ele fez algo de extraordinário, não foi só bom, foi extraordinário. O que foi que te chamou a atenção, que você pensou em mudar como político e você mudou? Então, isso você vai ter, a gente tem que fazer um bate-volta. Olha, eu cresci num lar muito carente. Mas eu cresci, assim, eu ficava, às vezes eu me perguntava, por que, Deus, que tu me plantou isso no meu coração? Às vezes eu perguntava a Deus, eu questionava a Deus. Acho que é do ser humano questionar, e por muitas vezes eu questionava a Deus. Deus, por que tu colocou esse desejo no meu coração? As crianças sonham em ser professor, bombeiro, advogado, bombeiro, policial, pensa em ser caminhoneiro. Tu colocou o desejo, e o desejo que crescia no meu coração era de ser prefeito. Eu sempre conto essa história batida, mas é a minha história de vida, eu vou contar ela sempre. Eu estava no 7 de setembro, eu estava desfilando, eu lembro como se fosse hoje, criança, né? Eu vestido de He-Man, a fantasia de He-Man. De He-Man, agora tu imagina. Eu vestido de He-Man, e aí terminou aquela coisa do 7 de setembro, e aí um prefeito veio, eu lembro o nome dele, Pedro Nunes de Souza, olha o nome que eu lembro, Pedro Nunes de Souza. Eu tinha 8 anos de idade, meu Deus, e aquele homem derramou um monte de bombom no meio daquelas crianças, e foi aquela euforia, buscando, pegando bombom. E aí eu olhei para aquele homem e disse assim, meu Deus, que homem bom, um homem que dá bombom, tem coisa melhor do mundo do que bombom para uma criança. Deixa eu fazer em Paraíba. Aí aquele homem jogava bombom, disse que quando eu crescer eu quero ser igual àquele homem. Quero ser perfeito, vou dar bombom. Pronto, aí aquele desejo cresceu no meu coração. E não parava mais de crescer, crescia aquela coisa. E aí foi crescendo, eu fui crescendo. Quanto mais eu crescia, isso era pedir uma redação na escola, eu fazia uma redação, era um discurso eleitoral. E eu gostava de assistir jornais, de ler política, e gostava de conversar com meu pai sobre a política local. E aí, à medida que eu crescia, eu via que sempre eram as mesmas pessoas. Sempre as mesmas pessoas se passavam pelo aquele poder. E sempre as pessoas das mesmas famílias, sempre as famílias que tinham dinheiro naquela cidade. E aí eu cresci assim, como é que você chegar a ser prefeito? Eu questionava a Deus, por que botou esse desejo no meu coração? Não está vendo que não vai dar certo? Porque só quem é prefeito é quem tem dinheiro, nós nunca vamos ter dinheiro. Olha, eu te confesso que passava até na minha mente de criança, para não ter o dinheiro, para ser o prefeito, nem que tem que roubar um banco. Aí mamãe dizia assim, está repreendido, meu filho. Deus proverá. Deus proverá. Porque era a mesma questão daquela... Era um sonho compartilhado, era um sonho, mas falava? Desde criança, as políticas nunca mudaram, meu pai do céu. Muda às vezes de pai para filho. Coisa, só tem dinheiro, só é político quem tem dinheiro. E só tem dinheiro às que vezes é político. É hipócrita, aquele que... Às vezes as pessoas me entendem assim e não querem aceitar a verdade, mas a verdade é nua e crua, amada. Hoje em dia, se não tiver dinheiro para ser candidato a prefeito, para ser prefeito, nem adianta, nunca vai ser prefeito. Se você não tiver dinheiro para ser vereador, você não trabalha. Porque precisa do dinheiro para comprar votos. Pior que é isso. Mas não pode dizer isso. Se não pode dizer isso, para que você está me entrevistando? Mas se não pode dizer isso, então vamos mentir aqui, vamos maquiar, né? Aí, essa é a verdade. Aí, um belo dia... eu vi uma cena que me tocou, a cena que me tocou muito,
eu estava na rua e minha mãe me pegou pelo braço e correu atrás de um médico, doutor Leônidas, lembro como se fosse hoje, Leônidas. Aí um monte de gente arrodeando aquele homem. Eu digo, mas Jesus, esse monte de gente arrodeando esse homem, e a mamãe esperando a vez dela. Doutor, o senhor passa um remédio para esse menino aqui, ó, é magrinho, isso, aquilo, outro. E o outro ficou em casa que está na aula, eu não pude trazer, mas passe para ele também. Jeito. Do mesmo jeito. Aí contava aquela história, foi esse médico aí que tirou a tua irmã da barriga da mamãe. Cara, lindo demais. Aí veio aquela coisa, é aí. Vou ser médico, que eu não tenho dinheiro, mas eu vou conquistar corações e eles vão me dar a oportunidade de ser médico. Pá, não deu outra. Aí pronto, aí eu corri para ser médico, me tornei médico, voltei para minha terra, digo, agora vou ser prefeito. Comprei um aparelho de ultrassom, juntava gente para fazer ultrassom, ganhava remédio de representante, levava para distribuir. Sabe, eu já conseguia operar naquela época e levava pessoas para uma cidade vizinha que não deixavam eu operar na minha cidade. E pá, e fui para a campanha. Chegou na campanha, sabe quem era o meu adversário? Eu tinha 28 anos. Depois de 20 anos, sabe quem era o meu adversário? Pedro Nunes de Souza. Lembra? Aí lá daquele prefeito que eu sonhava em ser. Eu disse, eu não vou não, você me deu balinha quando eu era pequeno. Pedro Nunes de Souza. Aí eu perdi a eleição. Aí voltei, aí eu saí de lá revoltado. Porque, Jesus, eu queria mudar aquela cidade, eu queria mudar aquela cara, eu queria fazer tudo diferente, eu queria fazer tanta coisa, era o lugar que eu sonhei, era a cidade que eu amava. Aí eu nem prestei conta para a Justiça Eleitoral. Para quando esse desejo vir no meu coração de novo, a Justiça dizer, está morto. Pronto. Vim para o Maranhão. Não quero mais nem saber de política. Quem falar de política para mim vai apanhar. Eu não quero saber de política mais. Agora eu vou viver para... Eu vou juntar. Eu vou comprar uma fazendinha. Médico também ganha muito dinheiro. Ganha muito dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro agora. Eu vou ganhar dinheiro e vou seguir minha vida, meu rumo. Esquecer esse negócio de política. Aí, porque a gente pensa que o projeto é nosso. E a gente pode matar na hora que quiser. Não é assim o ser humano? A gente sempre pensa que está no comando, né? Aí eu descobri né? que o projeto não era meu. Aí começou as campanhas, e começou os foguetórios, aí cresceu de novo aquela coisa dentro de mim, que querer ser prefeito, já nos primeiros anos que eu cheguei naquela cidadezinha. Aí me convidaram para ser vice-prefeito. É agora. Eu digo, vice, é um negócio bom, você não vai gastar dinheiro. Não vai fazer nada. Se o cara ganhar, você ganha também. E se o cara morrer, tu vira prefeito. Aí eu fui. Eu pensava que... e é bem pertinho de prefeito, né? Vice é quase prefeito. Quase prefeito. Quase, o projeto, pronto, projeto, vice. Aí perdi novamente, dessa vez por 31 votos. Então tá perto, agora tá perto. Aí foi quando eu me veio a mim aquela coisa de que o projeto não era meu. Bem, como foi que eu consegui ser candidato a vice se tu não tinha prestado conta? Naquele dito dia, naquele dito ano, a Justiça Eleitoral zerou todos os erros passados de políticos. Ele deu tipo de Cristo, os teus passados, anistiou todo mundo. É como se tivesse começado dali a Justiça Eleitoral nesse país. Então, tudo que ficou para trás está esquecido. Eu fui anistiado. Aí eu me toquei. Só pode ser de Deus esse negócio. É de Deus. E aí fui candidato a vice, perdi por 31 votos. Aí eu senti. É porque o projeto não era ser vice, o projeto é ser prefeito. O projeto é ser prefeito, não é ser vice-prefeito, é ser prefeito. E o projeto não é meu, é de Deus, por isso que ele não morre. Não morre, eu tentei matar, tentei fazer isso, aquilo, outro, mas o projeto não morre. Não é meu. Porque se fosse meu, eu já tinha matado. E aí veio aquela coisa, vamos de novo, que agora vai dar certo. Foi quando realmente deu certo.
E aí nós rompemos com tudo aquilo. Você gasta dinheiro para comprar votos. A minha política já foi diferente. Eu guardei um dinheirinho para comprar combustível, para fazer o comício, para comprar o palco, para o som e tudo mais. E o povo eu tinha conquistado. Como médico, eu tinha conquistado num trabalho de 4 anos. Eu fiz 4 anos, eu me doei durante 4 anos. Hoje já são 16 anos que eu estou lá. E se você olhar para os meus status, você vê eu trabalhando todos os dias. Você perguntar assim, você ganha por um procedimento cirúrgico? Quem me conhece sabe, Deus é meu testemunho. Eu nunca ganhei 1 centavo naquela cidade para fazer um procedimento cirúrgico. Estou falando que eu conhecia você através de pessoas de lá, tipo Celi, Evanes, você cuidou do pai dela, do irmão, da mãe. Então, eu tenho ótimas referências. É uma relação de amor. Não é uma relação realmente financeira. Se alguém falar que você é feio para eles, não, Deus sabe que não é uma relação. Eu estou lá até hoje. Eu podia estar aqui em Imperatriz, eu tenho convites para fazer clínica, para fazer cirurgia, para isso, aquilo, outro. Mas não, porque a minha relação lá é uma relação de amor. Nós vamos já para o comercial, mas antes eu queria que você me... Não dá para responder, dá para pensar só e responder no próximo bloco. Qual foi o diferencial do Laésio em 4 anos para fazê-lo ganhar o coração de todo mundo? Acho que só o Pedro que não votou em ti na segunda eleição. Pensa nisso, a gente está indo no comercial e voltamos já. Não sai daí não, tá? É rapidinho. Estamos apresentando Conversa Franca. Este é o Brasil, um país de contrastes, de belezas e desafios. Aqui, onde a diversidade cultural e social se encontra. Brasil, ainda existe um clamor dos ribeirinhos que vivem imagens esquecidas, aos quilombolas que carregam no peito a força de sua história, dos indígenas, guardiões da nossa terra, aos ciganos, peregrinos em busca de pertencimento, sertanejos que enfrentam a seca com fé, imigrantes que atravessam fronteiras em busca de esperança. Entre os mais ricos e mais pobres, há um silêncio que clama por resposta. Todos precisam da mensagem de Jesus Cristo. E os que não têm religião, eles também clamam, não com palavras, mas com vidas que anseiam por algo maior. Será que estamos ouvindo? Estamos fazendo missões? O chamado de Deus ecoa em cada canto do Brasil. Ribeirinhos, quilombolas, indígenas, ciganos, sertanejos, imigrantes, ricos, pobres, todos precisam ouvir que existe um Salvador. Vamos responder ao chamado de missões. Brasil, ainda existe um clamor por amor, por cuidado, por salvação. Juntos, podemos responder. SEMAD, levando Jesus ao Brasil e ao mundo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que falou o pastor Elias Oliveira, da nossa base missionária SEMAD, para todos vocês que nos acompanham no nosso dia a dia. A SEMAD tem parceria com várias agências missionárias, trabalhando em mais de 40 países. Entre eles está o Senegal, onde está o pastor Messias, a missionária Rai, a Joene e vários outros, em uma parceria com a Missão Cairões. E hoje nós temos um desafio. Messias me liga e diz: pastor, o missionário fulano foi para o seu país e deixou à nossa disposição um transporte, um carro para 7 pessoas. E o Messias, como vocês sabem, ele cuida de 66 crianças, de 6 a 25 anos, criança, jovem, adolescente. Ele precisa de um transporte. E nós temos uma oportunidade única
de conseguir esse transporte e custa apenas R$20 mil. Se todos nós unirmos, nós podemos conseguir e ele vai ajudar melhor aquelas crianças. Aí está o nosso Pix aí da SEMAD. Você pode fazer o seu depósito, a sua contribuição e mandar para nós. Coloque-se assim, carro no Senegal. E Deus vai te abençoar, porque a SEMAD somos todos nós. Juntos somos mais fortes e vamos mais longe. Pastor Elias Oliveira, um abraço para todos vocês. Voltamos a apresentar Conversa Franca. E nós estamos de volta com a nossa Conversa Franca. Nesse primeiro bloco, você conheceu um pouco da história do Dr. Laésio Bonfim. Cara que veio lá da cidade do interior do Piauí. Depois ele foi para o interior do Maranhão, que é o estado mais pobre do país de terceiro mundo. E ele conseguiu quase 900 mil votos para governador. Que isso, gente? Ele passou de gente famosa, rica, com muito dinheiro, que tinha quase certeza absoluta que estaria à frente dele e não foi. É claro que a máquina findou passando, mas isso é coisa que a gente pode mudar, você pode mudar, basta querer. Vamos agora saber por que houve um diferencial na administração do Laésio Bonfim, que em 4 anos pulou de quase 60% para 90% de aprovação. O que você fez assim de tão extraordinário? Então, olha, falar do Laésio no presente tem que olhar para o Laésio no passado. Quando eu sonhava em ser prefeito, eu brincava com minha mãe e dizia: mãe, eu vou subir em cima de um palanque e vou dizer, olha, se votarem em mim, toda vez que eu tiver um salário, eu vou fazer uma casa para quem precisa de casa. Sabe por quê? Porque era a coisa que eu mais queria na vida, era ter uma casa. Nossa casa era muito ruim. E toda vez que chovia naquele lugar, a gente tinha a impressão que aquela casa ia cair. Eu não dormia direito quando chovia. Ainda bem que não chovia muito no Piauí. Graças a Deus. Eu não conseguia dormir debaixo daquela casa, que eu tinha a impressão que aquela casa iria cair em cima de nós. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma parede que era meia banda, que separava o meu quarto do quarto do meu pai. E enquanto eu fazia medicina, eu sonhava em tirar o meu pai daquela casa, porque quando eu estava longe, eu ia dormir e a minha mente me trazia, me remetia a eles, aonde eles estavam dormindo. E eu dizia sempre, Deus me concede a chance de fazer uma casa para o meu pai. Então eu cresci sonhando com casas. Então, quando eu fui prefeito, eu não pensei 2 vezes. O meu salário, tudo que eu ganhava, ele era transformado em material de construção. Tudo. Hoje, quando você vê prefeito para cima e para baixo aqui no Sul-Maranhão entregando casa, é porque eles têm o Laésio como exemplo. Eles não vão dizer isso, mas é um exemplo que nós deixamos. E que é um exemplo bonito e que tem que ser feito mais por mais prefeitos. Então, era o Laésio criança sonhando em ser prefeito. Por que deu certo? É porque eu vivi um sonho de uma criança. Então, quando eu tinha um salário, uma família que não tinha casa ganhava uma casa. E era coisa linda demais, entregar uma casa e dizer assim, essa casa é tua. Tem um vídeo nosso famoso que viralizou no Brasil inteiro, um dia que uma equipe da Globo foi lá saber quem era o prefeito que foi reeleito com 1 milhão, com 90% dos votos, o prefeito mais votado na história do Maranhão. E quem era esse prefeito? Foi fazer essa reportagem. Nesse dito dia, eu ia sair de casa para entregar uma casa para uma senhora, que o filho dela me acompanhava na rua, dizendo assim, doutor, a minha casa lá, toda vez que chove alaga, minha mãe não está em casa, nós alugamos aquela casinha e a casa está alagando. E aí o nome da rua lá era conhecida como Sapolândia. Hoje, se você perguntar, onde é essa rua Sapolândia em São Pedro? Ninguém mais lembra da Sapolândia, porque nós mudamos.
nós criamos, nós mudamos essa rua, colocamos calçamento naquela rua, nós fizemos uma mureta naquela rua por causa daquela criança que me acompanhava na rua. Então naquele dia eu saí de casa para entregar, eu peguei o dono da casa que ela alugava e era meu secretário na época, eu fui e troquei um terreno nobre de um loteamento que eu tinha comprado para doar para o povo. Então eu peguei uma área nobre daquele loteamento e troquei com ele por aquela casinha. Então aquela casinha eu fui entregar para aquela mulher naquele dia. E ela não sabia. E a equipe da Globo estava lá naquele dia, tinha ido me visitar. Logo cedinho eu estava saindo para ir para o hospital, que mesmo sendo prefeito eu fazia atendimento como médico. E voluntário. E foi a cena mais linda da minha vida. E foi eternizada nesse vídeo da Globo. E aí começou tudo. Mas eu, quando era prefeito, eu também, vendo a necessidade de melhorar a merenda escolar, e não tinha como, porque o dinheiro era curto. Era 33 centavos por aluno dia. O que você faz com 33 centavos para comprar de merenda para um aluno? Só tem 33 centavos que o governo cedia. Não, nem um geladinho. Não dava nada. Então eu me arrisquei a arrendar uma terra, uma propriedade para a prefeitura. Nós arrendamos uma terra durante 3 anos. E lá eu pegava os tratores da prefeitura e todo o maquinário da prefeitura preparava a terra, plantava o arroz, colhia, botava o excedente e vendia o excedente e comprava mais merendas. Mas por que eu queria? Porque quando eu era criança, tantas e tantas vezes, e adolescente, nós plantávamos roça e não colhia no Piauí. Era a coisa que eu mais tinha vontade de colher, uma roça de arroz. Porque nós não conseguíamos colher uma roça de arroz. Que sempre, o inverno, quando chegava na hora certa, que enchia, ia para encher o cacho, a chuva não caía, né? Era sempre um atropelo, a gente não conseguia. E aí, quando eu virei prefeito, agora eu vou plantar também como eu queria lá na minha infância. E eu queria que a escola fosse boa, porque eu queria, quando eu era criança, eu também queria ter uma escola boa. Então, quando eu fui prefeito, eu queria que a escola fosse boa. Então, eu cheguei para os professores e disse, olha, tem um dinheiro do Fundeb, se vocês me derem algo, transformar essa educação aqui em algo bom, eu vou pegar no final do ano, vou pegar o dinheiro, a sobra do Fundeb e vou dividir com vocês, todos vocês. E aí nós começamos a trabalhar, eu melhorei, eu fui para a merenda escolar, fiz a merenda escolar, climatizei as salas de aula. Motivou os professores? Motivei os professores, trouxemos professores de fora para enriquecer mais o saber daqueles professores. E fomos para a luta. No segundo ano nós tivemos um resultado espetacular. Nós demos um salto na educação. Nós éramos a 113ª posição no ranking do IDEB, das últimas séries, dos últimos anos do ensino fundamental. Nós éramos a 113ª entre as 217 cidades. Em 2 anos, nós passamos da 113ª para número 2 de todo o estado do Maranhão. Aí, chegou no final do ano, nós pegamos a sobra do Fundeb e demos para o professor. Deu para dar o 14º, 15º, 16º e 17º salário. Meu Deus. Aí dá para ver qual foi o diferencial. Esse é o diferencial. Foi viver o sonho de criança. É viver um sonho de criança, que não tem sonho mais bonito, né? Não tem coisa mais singela, mais honesta do que uma criança sonhando. E eu queria ser o político dos meus sonhos. Eu queria ser o político que eu sonhava. Eu me emociono, porque é isso. Se as pessoas conhecessem o desejo que tem dentro do meu coração de servir, olha, eu não preciso ser governador, eu ganho 4 vezes mais do que um governador como médico. Como médico, eu ganho 4 vezes mais do que um governador. Eu não precisava ser um governador. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você deu balinha para criança? Ah, com certeza. Com certeza distribuía bombons nas salas de aula. Quando chegava a Páscoa, eu saía distribuindo, tanto os professores como para os alunos também. Fazia festas com festas infantis, com milhares de crianças, com geladinho, com sorvete.
coisa linda. Eu vivi tudo que uma criança podia viver. Você já sabe por que ele foi aprovado. Já viu mais ou menos aí na educação, na saúde, na infraestrutura, na moradia. Em poucas palavras, ele falou sobre tudo isso, o que ele fez numa cidade do interior do estado do Maranhão. Laésio colocou o nome na eleição passada para o governo do estado, teve aí os seus 900 mil votos, e esse ano você pretende ser candidato ao governo do estado novamente? Então, hoje certeza, você é um pré-candidato? Hoje nós somos pré-candidato. Tem outra coisa que me permeia, assim, eu sou um batalhador. A dificuldade na minha vida é para ser transposta. Eu tive muita dificuldade na minha vida, cara. Eu tive muitas dificuldades na minha vida. Dificuldade para tudo, para tudo. Eu tive muitas dificuldades, mas as dificuldades, elas são nos impostas para a gente transpor. Como eu disse lá no começo, coisa que quem é crente vai entender, algo que foi plantado no coração da gente, esse desejo de servir. Quando você me vê 2, 3 horas da madrugada dentro de uma ambulância, correndo com um paciente lá dentro, não é porque eu ganho mais, não é que eu nem precisava estar, às vezes eu nem precisava estar ali dentro. Mas é aquela coisa do servir. Eu nasci para servir. Eu vim do nada. Eu vim do nada, e às vezes tu ganha tanto dinheiro. Certa vez eu estava em casa, e uma criança bateu na porta, lá no meu portão, e eu fui abrir o portão e disse assim: doutor, a minha mãe disse que hoje lá em casa não tem nem arroz para fazer na hora do almoço. E aí eu fiquei pensando, cara, eu ganho cerca de 50 salários mínimos por mês aqui nessa cidade. Mas quem paga os meus salários não estão conseguindo nem comer. O que eu estou fazendo da vida? O que eu estou fazendo? Eu tenho que mudar essa realidade. E hoje a minha cidade mudou muito, mas lá tem restaurante popular, porque o governo coloca restaurante popular, não é pensando só em pessoas que estão passando fome, não, porque na minha cidade, graças a Deus, ninguém mais passa fome. Não só por mim, mas os outros prefeitos não deixavam, ninguém deixa as outras pessoas passarem fome. Aqui no Sul é mais diferente, as pessoas não chegam a passar fome, sempre tem algo a fazer aqui, tem sempre um trabalho, né? E as pessoas passam necessidade, mas não passam fome, assim. Eu sempre quis mudar a vida, fui um transformador de vidas. Eu não contei a história, mas Deus me deu a oportunidade de ser prefeito. No meu primeiro salário, eu fiz a casa do meu pai. No meu outro salário, a casa do meu pai já era do meu irmão. E depois mais um salário, e a minha irmã já tinha uma casa. Ainda bem que eu tinha poucos irmãos. Ainda bem que você não era meu irmão, senão era 20 salários. Ainda bem que eram 2 irmãos. E assim, eu sou um transformador de vidas. O nosso Maranhão, Laésio, ele parece que são Maranhões diferentes, né? Você chega num lugar, Balsas, por exemplo, o lugar assim, onde o agronegócio está lá em cima. Aí você chega no interiorzinho que o povo não tem o que comer. Como é que a pessoa que foi prefeito lá de São Pedro dos Crentes, que é uma cidadezinha, conseguiu elevar todos os índices bons, né? Porque tem gente que consegue botar o índice de miserabilidade lá em cima, é isso que elevou os índices bons. Como é que você administraria esses Maranhões que existem? Olha, nós nunca fugimos das nossas responsabilidades quando gestores eu fiz questão de... Nós nunca fizemos um decreto de calamidade, nem na hora do Covid nós nunca decretamos a calamidade. Fomos os primeiros prefeitos a voltar à sala de aula, né? Eu lembro de uma vez que
a promotora me chamou a atenção. Por que você já abriu a sala de aula? Eu disse assim, pouco depois da eleição, eu disse, não, doutora, a senhora deixou que tivesse comícios e agora a senhora me pergunta por que eu abri a sala de aula. O que é mais importante para um povo? É assistir a aula, que eles estejam na sala de aula ou que estejam debaixo de um palanque de um político? E ela calou. Não foi com ignorância, eu falei desse jeito também não, né? É difícil você ser ignorante, é tão manso. Eu fui manso com ela e ela me entendeu que nós devíamos voltar à sala de aula. Então, eu nunca fugi da minha responsabilidade. Eu estudei, eu sou médico, eu sou cirurgião, as pessoas entregam suas vidas nas minhas mãos, porque tem que ter uma confiança, e ninguém entrega para qualquer um, precisa ter uma certa sabedoria, um certo saber. Eu busquei muito saber. Então, quando gestor, eu usei a sabedoria. Eu tive a sabedoria, eu sei que eu fui usado, eu fui um instrumento de Deus para ser um gestor, porque eu nunca tinha sido gestor antes, mas eu sempre fui um administrador das minhas coisas, um bom administrador das minhas coisas. As minhas coisas sempre aumentaram, elas nunca diminuíram, elas sempre foram aumentando. Então isso era sinônimo de que eu sabia administrar minhas coisas, eu sabia que o desafio de ser um gestor era grande, mas eu também sabia que o Deus que eu tinha, que eu servia, ia me dar inteligência para isso, para ser um gestor. Hoje, ser pré-candidato ao governo do estado do Maranhão, as pessoas podem assim, ignorar porque foi prefeito de uma cidade pequenininha. Mas você tem um desafio de cidades grandes. Se é fiel no pouco, sobre muito te colocarei. É isso que eu pregava sempre. Deus, nossa vida é regada por Deus. Nós somos um país laico, mas uma minoria, uma extrema minoria de ateus. Então você acredita e tem que acreditar em Deus, as coisas de Deus. Eu sei que a minha missão é transformar esse estado do Maranhão e eu sei como fazer isso. Nós vivemos num estado, olha, eu vivi num estado pobre, paupérrimo. Eu tinha dificuldade para plantar, porque nós nunca colhíamos o arroz, nós nunca colhíamos um pé de arroz. Durante todo o tempo que eu morei, mas meu pai, nós nunca conseguimos ter uma colheita de arroz. Por quê? Porque lá não chovia o necessário, o suficiente, a terra era boa, não era arenosa, era argilosa, mas não chovia. Mas hoje nós estamos aqui no estado do Maranhão, quando eu digo para o meu pai a quantidade de chuva aqui, quando eu digo, pai, aqui chove, pai. O Maranhão é tão rico, é rico demais, é muito rico. Aí você vê, o estado do Piauí tem índices muito melhores do que o estado do Maranhão. Por quê? Não dá para entender. E se entende um pouquinho, depois que você está nessa vida, você entende. É porque muitos ladrões tomando de conta, sendo gestores daquilo que eles não entendem, daqueles que eles não sabem, ficam se promovendo com migalhas. Vem um presidente da República, distribui 3.000 casas, já entope a cara do povo, olha, já fez alguma coisa, mas na verdade não fez nada, porque era uma obra que está há 10 anos, que a própria ministra disse, está com 10 anos que minha mãe espera, e na cara, a ministra diz assim, uma das casas da minha mãe, olha, a ministra dizendo que uma das casas da mãe dela. Moral da história, é um bando de bandidos, são muitos bandidos, mostrando, são administradores. Hoje mesmo eu vi a foto, o Globo, disse que a grande imprensa não é que diz que norteia esse país, a foto do Globo, um deputado maranhense, que eu não vou dizer o nome, um deputado federal maranhense, com um prefeito, um ex-prefeito maranhense, dizendo, ele determinou 1,5 milhão para essa obra e a obra nunca aconteceu, e 1,5 milhão desapareceu. Então, é assim, é um estado riquíssimo, mas que um monte de ladrões à sua frente. Eu não estou aqui banalizando, dizendo que são todos os políticos que são corruptos nesse estado. Não, aqui tem muitos homens bons, mas a maioria é corrupta e muito corrupta. E eu digo sem medo, se é de eu nunca mais ser político nessa vida, mas eu tenho eu pude falar as verdades e falar para você, falar no teu programa, que vai aparecer mais dia, menos dia, vão fazer um take dessa minha fala e vão lançar, e eu não vou ter medo nunca de falar, porque quem tem medo de falar a verdade tem medo de viver.
Eu não tenho medo de viver, eu não tenho medo de falar a verdade. O que impede esse Estado de ser grande é a corrupção que toma de conta dele. É enorme a corrupção. Você vê um Estado que chove como o nosso Estado chove, que tem terras. No Estado do Piauí você só consegue produzir na parte sul dele, que é pequena. Em 2024 o Estado do Piauí era um dos 10 estados mais produtores de grãos do país. E o Estado do Maranhão é o 11º. E no Maranhão você planta do sul ao norte, você planta de Balsas a Chapadinha, você planta no centro, na região dos Sertões, por exemplo, uma das últimas fronteiras, como a cidade de Passagem Franca, você tem enormes quantidades de soja. Buriti, a cidade de Buriti é uma enorme, já chegando lá perto dos Lençóis. Então, não tem sentido de você dizer que mora no estado mais pobre da União, não. Nós moramos num estado rico, administrado por uma infinidade de corruptos que roubam as riquezas que não são deles, são do povo. E nós precisamos projetar esse estado para o futuro. Como eu dizia anteriormente, o estado de São Paulo faz uma licitação, o governador de São Paulo faz uma licitação para contar com aquela obra para 2036, quando ele não mais é governador. Essa é a imagem de alguém da direita, que enquanto nós vivermos nesse ninhozinho de esquerda, nós nunca vamos ver o futuro. O futuro é você projetar e fazer uma gestão para a posteridade, não para si. Quando um governador diz que eu estou dando cartões de R$200, ele está fazendo uma obra para si. Ele está na cara que ele está distribuindo R$200 para as pessoas, para tomarem o voto delas daqui de 4 em 4 anos. Sabe? Não tem sentido. E ela não tem direito de reclamar, porque já vendeu. E outra, não tem sentido dizer, eu tirei 1 milhão. Primeiro, a Fundação Getúlio Vargas disse que não foi 1 milhão de pessoas que deixaram a extrema pobreza no estado do Maranhão. E é um deixar a extrema pobreza momentâneo. E outra, quando ele diz, nós tiramos e se gaba, tiramos as pessoas da extrema pobreza, tem que explicar para onde essas pessoas foram quando saíram da extrema pobreza. Olha, quando você tira uma pessoa da extrema pobreza, ela não sai da extrema pobreza e vai para a riqueza, não. O próximo degrau de quem sai da extrema pobreza é a pobreza. É a pobreza. É a pobreza. Você tem a extrema pobreza. E aí você dá R$200 e diz que vai tirar mais 400 mil e acabou. Como se acabasse o problema. Não, pelo contrário, o problema persiste. Porque a pobreza, ela não saiu. Olha, o adjetivo pobreza. Pobreza, ela extrema e pobreza. A pobreza continua, o adjetivo é forte. Esse estado que é riquíssimo, que tem belezas naturais como nenhum outro país no mundo, não é estado brasileiro, é outro país no mundo, tem como os Lençóis, como a Chapada das Mesas, sabe? Que tem uma pluviosidade como nenhum outro estado do Nordeste tem, só nós temos a nossa pluviosidade. Que tem um porto de Itaqui que só um outro lá na Holanda tem, igual o nosso. E que a gente não consegue se aproveitar de tanta riqueza. O povo consegue sentir o cheiro quando a Polícia Federal vem dar uma batida na casa de um político, que acontece direto, e vê aquela infinidade de dinheiro. O povo sente o cheiro, até pela televisão, do dinheiro, da riqueza desse Maranhão, mas na mão dos corruptos. É assim que acontece nesse estado. Hoje está legal porque a polícia já está tendo de ir na casa deles. Há algum tempo atrás isso não acontecia. Nós não sabíamos o que era direita, o que era esquerda. A gente era muito na nossa, cada um escolhia um candidato e ia. Eu acho que o Bolsonaro findou fazendo esse favor para nós de dizer o que é direita, o que é esquerda, e o país hoje tem direita e esquerda. Sim, eu acho assim. Hoje as pessoas já não votam, doutor Laésio, se você é um bom homem ou não. Hoje nós estamos tão divididos que nós escolhemos pessoas que defendem as nossas pautas. Eu sou a favor da família, eu sou a favor disso, e ele também é.
Então, vou votar nele, que é mais fácil ele defender a minha pauta. Porque hoje já está ficando complicado. Nós já vivemos num mundo onde o certo é o errado e o errado é o certo. É o certo. E você nem pode reclamar. Para quem? Você vai preso se reclamar. É triste. Olha, só para terminar a minha fala, dizer, existe uma saída para o estado do Maranhão. Às vezes as pessoas dizem assim, doutor, você tem que dizer qual é seu projeto para o estado do Maranhão, que é para me votar no senhor. Isso é de quem quer ser enganado, preste atenção. Nós estamos num estado extremamente pobre. Por quê? Porque os políticos o deixam pobre. Foi da corrupção que eu acabei de falar. Nós estamos num estado riquíssimo de belezas naturais e potencial. Outro dia o IBGE disse que o estado do Maranhão é um dos 5 com maior potencial de crescimento no Brasil. Só para tu ter ideia. Mas uma coisa assim, diz assim, só para me terminar, qual é seu projeto? Deixa eu te dizer qual é o projeto. Você que quer ser enganado. Não vai ficar escutando de mim que vai fazer obra tal, obra tal, obra tal, obra... Não, presta projeto atenção. Eu não vou roubar. Deixa eu te dizer, é muito simples. Nós vamos enxugar a máquina pública. Vamos enxugar a máquina pública. É inadmissível um estado ser o mais pobre e ter 50 e tantos cargos análogos a secretário. Sendo que o estado mais rico só tem 24 cargos de secretário. Só para ter ideia. Então tem que enxugar a máquina pública. Esse é um projeto lindo, enxugar a máquina pública. Tirar aquelas vantagens indevidas, dinheiro jogado na lama. Outra coisa importante, outra coisa muito importante, alavancar a segurança pública, investir nas polícias. Mas por que isso? Porque se você investir muito nas polícias, na segurança pública, tu vai inibir a corrupção, sabe? Tu vai inibir a corrupção, porque assim, ao tu inibir a corrupção, vai sobrar dinheiro. Então tu enxuga a máquina pública, inibe a corrupção, vai para cima da corrupção, daquelas bolsões de corrupção, aí vai sobrar dinheiro. Para tu investir na infraestrutura, porque ninguém vai botar uma fábrica num estado que não tem como ele escoar aquilo que ele produz. Então tu vai investir muito em infraestrutura. É inadmissível o estado do Maranhão não ter uma via duplicada. Por exemplo, Imperatriz a Açailândia. É feio. É terrível. É terrível, pessoas morrendo. Por que você não já fez uma duplicação? Ninguém se interessa em fazer uma duplicação entre Imperatriz e Açailândia. Nós vamos fazer. Eu vou ser governador. Nós vamos fazer, vai sobrar. Mas isso é uma obra federal. Que seja obra federal, mas se não tiver um gestor interessado com um projeto pronto em cima do governo federal para fazer, nunca vai fazer. Então, nós vamos fazer uma duplicação entre Imperatriz e Açailândia e vamos, com isso, ganhar. O povo vai ganhar tempo, essa terra vai se desenvolver ainda mais. Vai haver um crescimento estrondoso, porque nós vamos investir em infraestrutura. Vamos fazer uma ligação ferroviária entre Porto Franco e Balsas, sabe? Nós vamos minimizar o impacto dos caminhões em cima dos nossos asfaltos, vamos melhorar as nossas vias como nunca e desenvolver ainda mais, porque enquanto o Brasil, só para ter ideia, enquanto o Brasil em 1914 tinha 28 mil quilômetros de malha ferroviária, a China, nos últimos 4 anos, construiu 36 mil quilômetros de ferrovias. E o Brasil, em 1914, tinha 28 mil km de ferrovia. Em 2025, nós temos 29 mil km de ferrovias. Ou seja, em 111 anos, o Brasil construiu 1.000 quilômetros de ferrovias, enquanto que a China, nos últimos 4 anos, construiu 36 mil km de ferrovias. Olha, sabe, Leite, nós vamos ter que fazer uns 5 ou 6 programas, sabe? Que um só não dá tempo, né? Você está vendo aqui, para conhecer o rapaz, a gente tem que ir muito mais além, né? E olha que eu deixei ele falar. Geralmente eu falo muito, eu deixei hoje ele falar. Infelizmente é só 1 hora. Infelizmente. E a Câmara é sua para considerações finais. Eu já quero agradecer e dizer que nós estamos à disposição, tanto aqui como na TV, como na rádio, entendeu? Nós abrimos para conversar e estamos à disposição para ouvir, não proposta, que é papel, qualquer coisa ele aceita você escrever. Quero ideias
que são viáveis e que podem fazer toda a diferença. Olha, eu queria, antes de mais nada, agradecer. Eu sou um homem que aprendeu que a gente tem que ter muita gratidão. Eu sou muito grato à cidade Imperatriz. Olha, a região Tocantina, mas a maior cidade depois da capital, a segunda maior cidade do estado. Eu venho de uma cidade tão pequenininha, mas Imperatriz, o povo de Imperatriz me abraçou com tanto carinho, como se fosse dela, como se fosse de si. Eu sou muito grato pelo que tu já fez por mim, não pelo que tu ainda vai fazer, mas eu sou muito grato pelo que tu fez, sabe, imperatrizense, e toda a região tocantina, todo maranhense que vai me ouvir, mas em específico a cidade de Imperatriz. Eu sou muito grato ao que tu já fez por mim. Que Deus continue abençoando ricamente a tua casa, a tua família. E olhe para mim nesse momento, olhe nos meus olhos, você que vai assistir esse programa até o final, olhe para mim. Eu não vim aqui para mentir para você. Olha, aquele projeto continua vivo. Nós temos um projeto, é um projeto de salvação desse estado. Um dia o Brasil vai olhar para o estado do Maranhão e vai olhar e vai dizer assim, o que é que aconteceu que aquele estado de mais pobre passou para ser um dos mais pujantes nessa federação. E todo mundo vai olhar para o estado do Maranhão e não vai olhar e vai ver o governador Laésio, não, mas vai ver que Deus teve misericórdia dessa terra e colocou alguém do coração de Deus para estar à frente desse estado. E eu digo, e você tem que olhar, você, principalmente você que tem mente a Deus, olha lá para o José do Egito. Olha como Deus foi misericordioso com aquele povo egípcio. Trouxe alguém que não era do Egito, colocou dentro do Egito, e quando aquele povo mais precisou de um governador, Deus deu alguém do seu coração para gerir aquele país, naquela época, o Estado egípcio. E hoje, eu te digo, nós somos aquilo que mais nós desejamos nessa vida, o transformador do estado do Maranhão. Meu muito obrigado, imperatrizense, por tanto carinho que vocês já tiveram comigo. E aqueles que continuam firmes, continuem firmes, porque eu creio cada vez mais que nós ainda seremos governador do estado do Maranhão. E você ainda, imperatrizense, vai ter muito orgulho do homem que saiu aqui do sul, que saiu aqui de baixo, de perto de ti e fez a diferença no estado inteiro. Muito obrigada pela sua presença e conte conosco, viu? Eu que agradeço. A gente vai estar de volta na próxima sexta, se Deus assim nos permitir. Fique sempre ligado. E o nosso podcast ele vai para o YouTube da SEMAD, da igreja, passa na Rádio Cidade Esperança e na TV Cidade Esperança no canal 14. Amém. Acabamos de apresentar Conversa Franca.